Eu sou o Frater Malone. Eu já peço logo de começo para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com quem você gosta, que você sabe que vai gostar do conteúdo. E me seguir nas redes, né? Telegram, o Twitter, Instagram, sempre @Frater Malone. Hoje eu quero falar sobre uma midrash, é um trecho, como se fosse uma historinha do livro do Rabino Newton Bonder. Né? O livro se chama Segredo Judaico de Resolução de Problemas, da editora Rocco. Um livro muito bom, curto, mas muito profundo, excelente, conteúdo maravilhoso. E ele fala nesse livro essa historinha, que é um cara que estava andando pela floresta e de repente descobriu que tinha um arqueiro atirando flechas, né? E as flechas sempre acertavam exatamente no alvo. O cara nunca errava. Ele achou aquilo incrível e ele foi percebendo que as flechas passavam por locais inimagináveis. E ele acertava. Ele falou, eu preciso conhecer esse cara. Aí ele procurou até que ele achou. Na hora que ele encontrou o arqueiro, ele falou, rapaz, eu tô encantado, você acerta todas. Como que você faz? Você pode me ensinar? Eu, claro, tranquilo. Eu pego a flecha, jogo, e a hora que ela acerta no lugar, eu vou lá e desenho um alvo em volta dela. Quando a gente olha para essa midrash, a primeira impressão que a gente tem é do aparente, né? Como o Rabino fala no seu livro. Esse aparente do aparente é aquilo que está mais evidente, é o superficial, é aquela leitura rasa, né? Que a gente já bate o olho e entende. Ah, o cara é um pilantrão, né? Enganou o rapaz. O rapaz foi lá e acabou se enganando, porque ele estava desenhando os alvos posteriormente. Quem pensa na arquearia, pensa que a pessoa vai estar sempre com um alvo fixo, pré-determinado, atira as flechas e vai lá ver o quanto que se aproximou do alvo para poder ir melhorando a sua pontaria até que fique cada vez melhor. E aí, o seu parâmetro são os tiros anteriores, os lançamentos anteriores que ele teve. Então, cada lançamento anterior que ele teve vai aprimorando o próximo até que ele vai ficando bom. E aí, como esse cara estava pintando o alvo posteriormente ao lançamento, como que ele vai treinar? Ele nunca vai ficar bom. Então, a gente compreende nessa história como sendo uma fraude, né? O cara enganou, né? Ele trapaceou. Só que quando a gente para analisar de uma forma um pouco mais profunda, né? Investigando o oculto do aparente, o aparente do oculto ou o oculto do oculto, isso você vai saber melhor se você ler o livro, e eu sugiro que você leia, que vale muito a pena. A gente começa a perceber outras camadas de compreensão. E aí a gente para e pensa. Flechas lançadas são perguntas feitas, são tentativas de projetos, são expectativas, desejos que acabam se lançando como flechas. Os alvos são o destino de onde essas expectativas iriam, né, chegar, para onde elas iriam. Então, quando eu tenho um projeto de ter determinado bem ou de estudar determinado assunto e eu consigo alcançar a compreensão daquele assunto ou consigo adquirir aquele bem, eu acertei a flecha no alvo. É normalmente assim que a gente pensa. Então, quando eu não consigo, eu vou tentando até eu conseguir, treinando. Quando eu faço perguntas, existem respostas. Então, se já existe uma resposta pronta e a minha pergunta te direciona para aquela resposta, eu espero que essa resposta se encaixe tão perfeitamente na pergunta que a minha pergunta fique no alvo, exatamente na mosca desse alvo. E aí eu tenho uma expectativa de uma resposta pronta, de uma resposta que se adeque. Na verdade, que a minha pergunta seja adequada àquela resposta que eu entendo que ela já era pré-existente. Essa resposta existe no mundo, eu não consigo encontrá-la, eu vou fazer a pergunta até que eu encontre e faça a minha pergunta se atingir aquela resposta. Né? Que a minha flecha atinja o alvo. E de repente eu me deparo com essa história de alguém que primeiro lança a pergunta. E onde quer que essa pergunta alcance, ele vai compreender a resposta que está em volta dela. Ele tem expectativas que não têm um destino pré-determinado. O destino simplesmente vai aparecer, vai surgir. E onde essa expectativa alcançar esse destino, ele vai tentar compreender aonde que é que ela atingiu. Porque aí ele desenha o alvo em volta. E aí a gente para e pensa. Que tipo de arqueiro eu tenho sido na minha vida? Eu me guio única e exclusivamente por respostas que eu acredito estarem pré-determinadas? Por respostas
que já estavam estabelecidas, e quando a minha pergunta não se direciona para aquilo, eu vou tentar me esforçar e fazer com que de toda forma aquilo se direcione para aquele lugar? Ou eu vou tentar compreender os locais aonde é que eu tenho atingido? De repente a gente tem na vida determinadas expectativas, projetos, desejos que não alcançam o alvo esperado. Isso provoca uma certa frustração, um sentimento de incompetência, de incapacidade, de desconexão com a realidade. O alvo estava na minha frente, eu tirei a flecha e ela foi para um dos lados, para cima, para baixo. Ou ela mal saiu do arco e caiu no chão. E eu fico frustrado, me sentindo um péssimo arqueiro, um péssimo navegante da vida. Agora, quando eu começo a mudar um pouco a minha forma de brincar, a minha forma de viver a vida, e eu começo a desenhar alvos onde as minhas flechas estão atingindo, e a compreender esse alvo, e a perceber que eu estou exatamente onde eu precisava estar, a nossa capacidade de autoconhecimento, de autodescoberta, começa a ficar totalmente diferente. A gente começa a ficar mais perceptivo ao que a gente tem feito, ao que a gente tem escolhido. E aí as próximas flechas elas são lançadas com mais leveza, com mais tranquilidade, sem pretensão de que atinjam o lugar A, B ou C. E aí a gente entende, né, aquela famosa frase do Gandalf no Senhor dos Anéis. Quem assistiu o filme ou quem leu o livro vai lembrar dessa frase. Um mago, ele nunca se atrasa e nem se adianta. Ele chega exatamente no momento que ele precisaria chegar. Porque ele compreende que aquela é a hora e aquele é o lugar onde ele deveria estar. A gente começa a pensar na nossa vida. O quanto eu tenho sido duro comigo mesmo, de me olhar como atrasado, ou adiantado, ou fora do tempo, ou fora de lugar, ou errado, um péssimo arqueiro, alguém que é desprezível e que não merece ser chamado de arqueiro, porque nem deveria estar carregando flechas, já que não sabe atirá-las tão bem quanto outros. E aí às vezes é bom a gente parar e pensar, será que eu não estou jogando o jogo de um jeito um pouco duro demais? E se eu passasse a olhar as coisas por um outro ângulo, a sair da caixinha, a olhar as coisas por uma outra perspectiva e a começar a enxergar aquilo que está oculto, aquilo que não está na aparência, e a compreender os alvos que eu tenho atingido, que talvez sejam os alvos necessários para que eu aprenda aquilo que eu preciso aprender para no futuro atirar as flechas onde elas precisam cair. E eu entender a necessidade e a urgência de cada atitude que me trouxe até onde eu estou, e que não tem erro e nem acerto. Só flechas que voam. Os alvos são inúmeras possibilidades. Eu poderia colocar alvos onde quer que fosse. Se o alvo que a minha flecha atingiu não está desenhado, se ele não está visível, se não é algo que possa ser palpável, eu posso aclarear e tornar aquele alvo visível e trazer à luz aquela realidade para onde eu me direcionei. E diante de todas as realidades possíveis, eu ficar com aquela para onde eu fui. Compreendê-la, compreender minha jornada, para que eu possa ter mais segurança e firmeza nessa jornada onde a gente está inserido. Porque ficar se culpabilizando, se julgando, se martirizando por erros, né, que a gente acredita que são erros, não vai me fazer ser um caminhante melhor. Reconhecer o meu ponto, onde eu estou na minha jornada, compreender a minha jornada, entender o que é que me trouxe aqui, isso sim, me traz força, firmeza, clareza de qual que é o próximo passo que eu tenho que dar. Eu vou te contar um segredo. Se você acredita que existe alguém que sabe o que está fazendo, dê um passo para trás, pensa melhor, olha melhor. Ninguém sabe o que está fazendo. Todo mundo está perdido. Ninguém viveu essa vida antes. Ninguém viveu essa realidade antes. Ela está sendo criada agora, a partir das decisões que a gente toma agora. Está todo mundo perdido. O que faz a diferença é a segurança que você tem em dar o próximo passo. Agora, ficar inseguro ou não querer dar um passo é sair da vida, porque a vida é movimento, a vida é ação, a vida é tocar para frente. É assim que a vida funciona. Que você lance boas flechas, você se divirta e que consiga reconhecer os alvos onde elas têm acertado. Agradeço que você tenha assistido até aqui, espero que você tenha gostado e logo mais a gente se vê. Um abraço e até mais.